Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 3 e mais um vídeo nós estamos fazendo aqui do versículo 1, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então, nós estávamos conversando anteriormente, falando que a gente tem que tomar cuidado naquilo que os outros estão dizendo. Ó, Deus está mandando dizer, Deus está dizendo com você, Deus está usando um outro homem para falar com você. Eu comecei a dizer aqui, que os profetas eram usados por Deus para dar advertência para o povo de Israel, mas era como um apontamento. O objetivo principal é mostrar o pecado do homem, de onde veio o pecado, o que aconteceu, mas na verdade era para apontar para Jesus Cristo. Então todos os profetas, eles procuravam apontar para um Salvador, né? Um que ia salvar a humanidade. Então as histórias começam a contar isso. Por exemplo, a história de Noé vai contar que ele salvou a sua família. Assim, uma família vai ser salva, a família, né, que a gente conhece hoje aí. Você vai contar que a história de Moisés, tirando o povo da escravidão do Egito. Está dizendo que Deus ele vai usar um ser humano para livrar o povo do pecado. Moisés representando Jesus Cristo aí, que é esse ser humano que veio a essa terra para nos livrar de Faraó, livrar da condenação eterna, nos livrar do mundo pecaminoso, e através de Jesus nós somos salvos, somos livres da escravidão. Moisés tinha esse objetivo. Aí você vai conhecer várias histórias, e vieram os profetas, e os profetas começaram a ser usados por Deus para apontar que esse Jesus Cristo ia vir para salvar a humanidade, e que ele é o próprio Deus, que ia se encarnar, ele ia se tornar um humano, ia usar a palavra humana, ele não ia usar nada assim de extraordinário, no sentido sair do seu anormal para conversar, para falar. Então o próprio Deus ia vir conversar como ser humano e nos ensinar, se tornando homem. E aqui nós vimos aqui que a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Então eu estou falando aqui de comunicado, de hoje de tomar cuidado naquilo que os outros estão dizendo, que é Deus que está falando. Porque a primeira conversa externa, sem ser direto do homem ou direto de Deus, é um ser oculto usando uma serpente para enganar a mulher. E você acha que hoje isso é diferente do século 21? Você acha que isso é diferente? Eu falei aqui que mesmo que Satanás não fizesse mais nada, não usasse mais nada, nem seres humanos, nem outras coisas, nem nada extraordinário, nós em si, os seres humanos, já estamos contaminados, nós já fazemos o mal, nós já praticamos o mal, nós já estamos condenados, nós já estamos selados para a morte, nós já estamos condenados para o inferno. Todo ser humano já caminha de passos largos para o inferno. Então todos os seres humanos já estão contaminados, e foi por isso que os profetas e as histórias vieram, então, para falar que um Deus ia descer a essa terra através de uma pessoa, ia nascer de uma virgem. A palavra foi indicando, ia nascer de uma virgem, ia nascer normal, ia se tornar um humano, né? Ia viver como um humano normal, com todas as necessidades biológicas que um ser humano tem, que esse ser humano ia vir aqui, a forma que ia vir, de forma que ia nascer, onde ia nascer, como nascer, qual o nome teria, e a forma da vivência, como que ele ia viver nessa terra, e como que ele ia morrer, como que ele ia ressuscitar, como que ele ia mostrar que ele é o próprio Messias, que ele é o Deus conosco, que ele é o Deus conosco. É o Deus presente em nós. Então precisou de a gente entender então, que o próprio Deus, ele próprio, através de Jesus Cristo, desceu a essa terra, não se transfigurou, não usou nenhuma outra coisa, ele próprio veio num corpo humano, com todas as faculdades mentais normais e naturais, com todas as necessidades humanas, e conviveu aqui, não pecou, para nos mostrar que ele, Jesus Cristo, é esse Deus conosco, é esse Messias, é esse Emanuel, Deus conosco, né? É Deus presente em nós. Então o próprio Deus se fez presente nessa terra através da pessoa de Jesus Cristo para nos ensinar. Aí a gente está dando crédito
numa pessoa que está dizendo que tem Deus. Olha aí, gente, aí que está o erro gravíssimo. Ah, pastor, então você está dizendo então que Deus não usa um ser humano, Deus não pode falar com outro ser humano, Deus não pode estar ajudando um outro ser humano a compreender as coisas de Deus? Pode, mas seja ele quem for, qualquer ser humano, a primeira coisa que você tem que entender, ele é um pecador, ele é errante, ele é um igual, ele é um semelhante a você, ele é uma pessoa que se ele não tiver Jesus Cristo também, ele está condenado ao inferno também. Ele não é tão bom porque ele diz que tem Deus. Ele não é tão bom porque ele, por si próprio, ele não faz nada de bom para outra pessoa. O ser humano não faz nem nada de bom nem para ele, ou seja, ele não consegue salvar, ele não consegue livrar ninguém da condenação da morte e tampouco do inferno. A única pessoa que faz isso é Jesus. Aí sim, Jesus dentro de nós, em nós, pode mostrar para você que eu estou te ensinando que o Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, também está em você, está te mostrando e mostrando a você, olha, realmente é assim que se faz. Não é para você me seguir, não é para você eu ser modelo seu, não é para eu ser referência sua, né? Eu vou ser sua referência, você agora vai me seguir, vai entender que eu sou agora um santo, vamos dizer assim, né? Um santo, né? Que eu sou uma pessoa certinha, que eu sou uma pessoa não somente iluminada, mas eu sou uma pessoa que não erre, nada disso. Todo ser humano peca, porque Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Todos pecados, destruídos, separados, estão da glória de Deus. Em pecado me concebeu minha mãe. Então todo ser humano, não existe nenhum que a partir de Gênesis aqui capítulo 3, não nasça como pecador, exceto Jesus Cristo. Tirando Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então quando eu vejo para Jesus, alguém fala assim, Jesus, ele vê essa terra como humano, 100% humano, para que eu possa ter experiência e me espelhar nele. Quando você fala assim, eu jamais vou fazer igual Jesus fez, porque Jesus é Deus. Concordo com você, ele é Deus, continua sendo Deus, mas quando ele veio nessa terra, ele veio como um ser humano, com todas as necessidades, com todas as condições de falhar se quisesse. Se ele quisesse falhar, ele podia, ele tinha todo o livre-arbítrio como ser humano para se falhar também. Porque quando você pega Jesus Cristo como Deus, então você está tirando a humanidade dele. Então você está dizendo assim, jamais eu vou me igualar a ele, jamais eu vou ser igual a ele, jamais eu posso segui-lo. Você só segue Deus, você só segue a vontade de Deus e faz as coisas de Deus através dele, a partir dele, não de você próprio. Porque nenhum outro ser, imagine você, pense comigo, quantas outras pessoas melhores vieram a este mundo e não conseguiram se santificar por si próprio? Quantas outras pessoas bem melhores e bem mais próximas de Deus, vamos dizer assim, mais espirituais do que nós, vieram a essa terra e continuou sendo pecador, miserável? E se não fosse o próprio Deus dentro dele, o próprio Espírito Santo dentro dele, ele ia para o inferno da mesma forma. O que nos diferencia do outro ser humano hoje não são a nossa pessoa, não são a nossa personalidade, é aquilo que está em nós. O que está dentro de você? O que você permitiu, o que você aceitou para estar dentro de você? Quem é que guia a sua vida? Você é direcionado por qual ser? Pelo Espírito Santo de Deus? Por Deus, por Jesus Cristo? Isso também não mostra que você é melhor do que outro ser humano. Aí que as pessoas caem no erro. Achar que o fulano de tal ali, ele é perfeito. Achar que o outro irmão ali é um pastor, que por ele ser pastor, ele não peca, ele não erra, ele não é falho. Ele é uma pessoa santa no sentido de que não faz nenhum tipo de coisas erradas. Não é verdade, meu querido.
Não é verdade, não cai nessa ilusão diabólica, achar que outro ser humano, por ser crente, ou porque tem Deus no seu coração, ou porque ainda continua vivendo nessa terra, que ele, mesmo tendo Deus, mesmo ele sendo religioso, mesmo ele vivendo no mosteiro, mesmo ele vivendo isolado, só pensando em Deus, que ele é uma pessoa que eu tenho que me espelhar nele. Não, eu me espelho na pessoa de Jesus. Então todo ser humano, ele continua sendo pecador, ele é salvo por intermédio de Jesus. Agora, presta atenção, se ele é salvo, ele não consegue se auto-salvar, ele não consegue se auto-purificar, ele não consegue por si próprio deixar de ser condenado, ele não consegue pagar suas dívidas, ele não consegue por si próprio pagar a sua dívida do pecado original aqui. Você acha que ele é o seu modelo? Você acha que ele é o seu molde, que você tem que imitá-lo, segui-lo? Claro que não, vai seguir Cristo. Quando o apóstolo Paulo falou lá, seja o meu imitador como eu sou de Cristo, ele estava dizendo o seguinte, você pode me imitar porque eu estou imitando Cristo. Então você está não me imitando em si, mas imitando aquele que está em mim, que é Cristo. Como eu sou de Cristo. Então não é a pessoa de Paulo, não é imitar, porque se você for imitar a pessoa de Paulo, você vai matar. O que Paulo antes de converter fez? Matou. E você acha que isso tirou o pecado porque ele aceitou Jesus? O pecado dele foi... Não, todos os pecados dos seres humanos são pagos. Todos os pecados dos seres humanos são pagos do passado, do presente e do futuro através da pessoa de Jesus. Então nós estamos dizendo aqui no capítulo 3 de Gênesis, que disse a serpente à mulher, é assim que Deus disse? Então preste atenção. A serpente usou aqui, foi usada por Satanás, por um espírito oculto, por uma coisa oculta, né? por um ser oculto, não um ser humano, mas por um outro ser, que nós chamamos hoje, sabemos muito bem que é Satanás, que é um anjo caído, que é o diabo. Ele foi para falar com a mulher, então através, era só o canal, era só o instrumento, a serpente era o instrumento que Satanás estava usando para falar com a mulher. Preste atenção, gente. Se o diabo foi capaz de entrar numa serpente para enganar essa mulher, que é a primeira pessoa inocente, que tinha contato direto com Deus, que não sabia nenhuma maldade, que não tinha nenhum pecado, imagine nós hoje, como para enganar o outro. Por isso que nós estamos vendo aí pastores enganando o outro ser humano, o outro ser humano, independente de classe social, independente de religião, engana o outro. Porque a nossa tendência, a partir do momento de Gênesis capítulo 3, é enganar nós mesmos, é viver na mentira, é viver na falsidade, é permitir que esse vírus que entrou aqui no ser humano, através desse diabo, né, que da mesma forma que o diabo usou terceiros, usou um outro ser de fora para trazer para dentro do homem a contaminação, hoje não precisa mais, nós já estamos contaminados e contaminamos. A verdade é essa, nós já somos contaminados e contaminamos. Então quando você vai ouvir alguém dizer, Deus está falando ali, você precisa parar. Peraí, Deus está falando como? Como é que Deus está falando? Deus está usando ali o fulano de tal para falar comigo. Peraí, por que Deus está usando para falar? E tem necessidade mais hoje para falar? Não acabou isso? Quando chegou Jesus, o próprio Jesus já veio aqui como Deus, não é suficiente? Precisa de alguém ainda falar com você? Você vai dar mais crédito no que o outro ser humano pecador está falando com você do que o próprio Jesus ter vindo aqui e não ter pecado? Deus ter usado aqui homens pecadores, não são exemplo dos homens, mas o exemplo da palavra de Deus para me ensinar, o próprio Deus falando através da Bíblia, sabe, não é suficiente? Aí você vai ver aí gente correndo atrás do outro homem, vendo ele como um Deus, vendo ele como um homem de Deus, né? Esse homem aí é diferenciado, não tem ninguém diferenciado. Queridos, coloca isso na tua cabeça. Tem alguém que está me chamando de ateu, pastor Márcio agora virou ateu porque não acredita que Deus fala. Eu acredito que Deus fala, eu acredito, Deus está falando comigo diretamente. O que eu não acredito é que Deus vai usar outra pessoa, se ele pode vir direto em mim. Por que Deus pode usar aquela pessoa? Por que ele tem que usar aquela outra pessoa para falar comigo? Se aquela pessoa também é pecador como eu,
Independente do pecado que eu cometo ou ele comete. Ele nasceu no pecado, eu também nasci. Ele é filho de Deus, ele é criatura de Deus, eu também sou. Ele aceitou Jesus como Salvador, eu também aceitei. Ele come, bebe, dorme, tem todas as necessidades como eu. Por que Deus precisa falar na boca dele para falar comigo? Por que isso? Pois se tem, o próprio Jesus já veio aqui, já tem a palavra escrita. Já tem tudo que eu preciso dentro da palavra de Deus, já tem tudo que eu preciso na vida de Jesus. Por que Deus ainda precisa usar outro para falar comigo? Por que Deus precisa ainda usar outro para falar com você? Você não pode falar diretamente com você. Deus fala diretamente com você. Como que Deus fala? Através da sua palavra. É você ler a palavra. Ah, pastor Márcio, então o fulano de tal lá, um pregador, falou e Deus não falou? Ele falou da palavra? Então não foi ele que falou. Não foi ele que falou. Ele não falou nada, porque o homem não fala nada. Deus que fala. E Deus continua falando. E Deus continua falando na pessoa de Jesus Cristo e na sua palavra escrita. Porque eu falei aqui no vídeo anterior que Deus usou os profetas com um fim, com um objetivo. Quais eram os objetivos dos profetas? É apontar para o nascimento de Jesus. Qual eram os objetivos aqui do Velho Testamento? É apontar que o Messias ia vir, que Jesus ia vir, a forma que ia vir, o jeito que ia vir, ia nascer de uma virgem, ia nascer em Belém, ia ser perseguido, aos 2 anos de idade precisava fugir para o Egito. A história toda está aqui no Velho Testamento. Quando cumpriu isso aí, ia vir de uma virgem e que todos os acontecimentos, como que ele seria aqui na terra, como que Jesus ia viver aqui na terra, que não seria compreendido, que ele não tinha nenhuma formosura, nenhuma beleza que o atraísse, e que ele ia fazer os milagres que ele ia fazer. Esses milagres não foi para eu fazer, mas foi para apontar que ele de fato é esse Messias, de que de fato ele é esse Deus que falava aqui no Velho Testamento. Então, quando a CPI fala assim, assim disse Deus, ela estava querendo dizer, eu sou o porta-voz dele. Eu sou o porta-voz dele. Foi assim que Deus disse. Você está aí confundindo. Então preste atenção. Quando alguém está dizendo, Deus está falando. Porque Deus pode falar diretamente com você. Deus não tem nenhuma necessidade e não pretende usar ninguém para falar com você, sendo que você tem o raciocínio, você tem a consciência, você por si, falar, Deus, eu preciso ouvir o Senhor falar. E Deus vai falar, então pegue a palavra, estude a palavra. Se você não tem uma Bíblia, então entenda a história, como que aconteceu o nascimento de Jesus. Procure saber quem foi Jesus Cristo, qual foi o seu comportamento aqui, porque ele é o nosso modelo, porque ele veio como um homem com todas as condições humanas. Se quisesse pecar, ele podia ter pecado. Se quisesse desistir, ele poderia desistir como homem. Então tem gente dizendo aí, eu não vou imitar, como é que eu vou acreditar, como é que eu vou entender, porque muitos não acreditam em Jesus. Meu querido, se não acreditar em Jesus, que foi o único que veio a essa terra, que os profetas anunciaram, que a Bíblia toda estava apontando, qual outra coisa você vai acreditar? Se alguém fala assim, eu não posso ouvir Jesus, né? Porque Jesus, ele era Deus, então como é que eu vou seguir Deus? Deus não podia pecar. Se Jesus veio nessa terra como homem, ele não ia pecar mesmo? Não, ele podia. Tanto é que ele disse, Pai, se não for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. Então ele não estava fazendo a vontade dele, estava fazendo a vontade do Pai. E Jesus, quando está falando Pai, ele estava dizendo, eu sou humano. Eu estou aqui como homem, e como homem eu tenho a escolha de decidir também. Então Jesus é 100% homem, 100% Deus. E ele é o nosso modelo, ele é a nossa régua, ele é o nosso molde, ele é aquele que nós temos que nos espelharmos e seguir os seus passos, seguir os passos de Jesus. Aí nós estamos vendo gente seguindo passos de outros homens, de outros seres, porque se sentem especiais. Porque o fulano de tal lá está usando de extraordinário para te enganar. Cuidado! É mais fácil o homem querer falar que Deus está usando a sua boca para fazer coisa extraordinária para te enganar, porque quer te atrair para ele, porque na verdade o benefício é para ele, não é nem para Deus. Não é nem para Deus. A maioria
me desculpe eu falar aqui, ser muito honesto aqui, porque isso mesmo precisa ser feito, porque às vezes a gente não dá a cara para bater, mas a maioria dos pastores, inclusive eu também já pensei assim, a maioria é o seguinte: vou encher a igreja porque o dízimo vai ficar bom, vai encher a igreja porque eu vou me dar bem, eu vou mostrar que eu sou de Deus. A nossa cabeça foi sempre essa: eu vou encher a igreja vai estar cheia, a igreja vai crescer, e aí Deus vai me prosperar, Deus vai me enriquecer, eu vou ser uma pessoa próspera, né, porque vai entrar muita coisa aqui, e aí todo mundo vai olhar para mim e vai falar: você é de Deus, você de fato é de Deus porque a tua igreja cresceu, você é de Deus porque Deus está usando você é de Deus, eu vou seguir você. Olha, a maioria dos homens tem esse pensamento, não estou falando que todos têm esses pensamentos, mas eu já tive esse pensamento. Eu estou aqui confessando para vocês. Eu já tive esse pensamento. Eu já tive essa ideia de dizer para os outros e tentar mostrar para os outros que eu sou homem de Deus e provar para o outro que eu sou de Deus e que eles têm que andar comigo. Que eles têm que andar comigo é porque eu sou o verdadeiro homem de Deus nessa terra e que se eles andarem comigo e assim, eles vão se dar bem. Então eles vão me ver como um pequeno Deus e vão me seguir, vão andar atrás de mim. Ao invés de eu ensinar a palavra, porque cada um caminha com suas próprias pernas, eu ensinar a palavra, que cada um se direciona diante de Deus, diretamente para Deus, eu trazer as pessoas para mim, trazer a pessoa para a minha denominação, trazer a pessoa para a minha igreja, encher a minha igreja, encher o meu bolso também, porque se encher a minha igreja, automaticamente vai ter muita coisa ali, eu vou ter regalia. As regalias vão surgir, então eu vou ser diferenciado de todo mundo. Deus me abençoe, gente. Deus me abençoe, me deu muita gente porque olha como é que eu estou vivendo na bênção. Eu também já tive esse pensamento, meu querido. Estou aqui confessando para vocês aqui, mas eu estava equivocado, eu estava errado. Então eu pregava a palavra e eu mesmo perguntava como é que foi a pregação. Como é que foi o negócio aí? Não, pastor, Deus te usou. Não, pastor, Deus manifestou poder na sua vida. Você, pastor, olha, Deus te usou. Através de você a cura veio. Através de você o milagre aconteceu. Deus transformou aquela vida. Foi através da palavra que veio de você, pastor. E eu me senti orgulhoso. Aí me seguia uma multidão, né? Teve uma época que eu tinha 15 igrejas. Olha só, eu tinha 15 igrejas, 120 pastores. 120 homens, pastores que viviam do meu lado, e eu era o chefe, eu era o cacique, eu era o cabeça, eu era o chefão, eu que mandava: vai para ali, faz isso, não fez, não, fica no banco, faz aquilo, e me senti um Deus. Aí Deus falou: tá errado, filho, tá errado, você está vivendo uma vida ilusória, você está vivendo o diabo na vida dos outros. Você tem que viver, mostrar Jesus para o outro, não você, não é você destacar, você não é para o holoforte, você não é para estar num pedestal, você não é para você sobressair, não é para você aparecer, não é para os outros olhar em você, não é para o outro olhar para você, não é o outro acompanhar você, é acompanhar a mim, Jesus. Você está fazendo o povo andar atrás de você, acompanhar você, ao invés de você ensinar o povo a andar com as suas próprias pernas, conhecer o Deus e andar sozinho. Se quiser me acompanhar, beleza, mas ele sabe que está me acompanhando um pecador, ele sabe que está acompanhando um miserável, ele sabe que está acompanhando um pastor que também tem falhas, tem erros, e que é humano, e que também nasceu em pecado e que vive em pecado, e que se não fosse a misericórdia desse Deus também ia para o inferno, que ele não salva ele próprio, nem ele tem condições de se auto-purificar, foi através de Jesus que foi purificado. E aí é assim, a gente quer ensinar, mostrar que nós somos o cabeção, eu sou o líder. Nós queremos testificar: eu sou de Deus. Tá vendo como eu sou de Deus? Eu estou esperando ainda em Deus que Ele me dê um rebanho para que eu possa continuar ensinando, e agora ensinando não ensinando que Ele tem que me seguir, não ensinando que eu tenho que me dar bem nas custas deles, nada disso, mas que eles precisam entender que é um pecador e que precisa andar com Deus e precisa caminhar com Deus, que sem
sem Márcio Antônio Fernandes continua vivendo na felicidade, na bênção, e aqui na terra vivendo na graça de Deus, né? Que eu não sou nenhum especial porque eu ensino, eu não tenho nada de extraordinário que lhe chame a atenção, não é a minha atenção que tem que ser direcionada, apontada, mas o próprio Deus. Aqui Satanás, ele se escondeu na serpente. É isso aí, Satanás se escondeu na serpente, usou a boca da serpente para falar, né? A serpente nem falava, então tá ali, a serpente e o diabo oculto atrás. E assim, infelizmente, tem muitos seres humanos que está sendo boca e corpo, né, físico de um ser humano, a aparência do outro ser humano, mas por detrás da vida dele ou dela está Satanás falando. Satanás ensinando, Satanás apegando, e as pessoas não estão percebendo disso. E fala de Deus, olha aqui. E disse a serpente, é assim que Deus disse? Fala de Deus, porque se falar do próprio diabo, todo mundo foge. Mas fala as coisas de Deus, é assim que Deus está dizendo, é assim que Deus disse. Ó, Deus está mandando você fazer isso, ó, Deus mandou que você entregue isso, Deus mandou que você pegue esse envelope, Deus mandou que você pague essa promessa, Deus mandou você a entregar tudo que você tem, Deus mandou você a subir um monte, Deus mandou você a jejuar, Deus mandou você a vir à igreja, vem para a igreja, porque hoje é especial. Quem é que está sendo usado por isso, meu querido? Quem é que está sendo usado por isso? Aqui, a primeira voz fora do homem, que não seja Deus, que não foi Deus, né? É Satanás usando a serpente. Então, quando alguém falar ali, eu preciso ter um discernimento. Está falando é o homem? É o outro meu semelhante que está falando? Porque a maioria das vezes é o próprio homem que está falando. Ele fala, Deus está mandando dizer. Tá nada. É ele que está falando, porque gosta de falar, porque ele entendeu que tem que falar. É Deus que está mandando dizer. É igual aqui. É assim que Deus disse? É assim que Deus está mandando dizer. Cuidado, não é assim que Deus está mandando dizer. Toma cuidado. É ele que está querendo, é a vontade dele. Quando alguém fala assim, Deus mandou te dizer isso, é a vontade dele. Ele está querendo que você faça assim. E pode até ser boa. Às vezes pode ser até bom, o que ele está dizendo. Estou dizendo que é errado isso. Deus mandou te dizer isso. Então, às vezes coloca até Deus no circuito aí, e Deus fala assim, eu não mandei falar nada, meu querido. Você está falando o quê? Eu não falei nada. O que eu tinha para falar, já falei. O que eu tinha para fazer, eu já fiz. O que eu tinha para falar, já está na palavra. O que eu tinha para fazer, eu já enviei. O próprio Jesus, como homem, veio e fez. Então, por que você está mandando? Manda ler, manda ouvir. Agora, a minha vontade é isso. É que você passa a compreender que a gente está seguindo homens, seguindo denominações. Não, pastor, você está sendo contra a igreja, contra a denominação, contra... Não, eu não estou sendo contra homens e nem contra a denominação. Tanto é que eu amo a minha denominação que eu estou. Eu sou batista. E como batista, com muito carinho e por convicção. Eu sou batista convicto. Eu sou batista por opção, por convicção. Né? Eu tive uma opção de ser e tenho convicção de que eu sou um batista, mas o que é mais importante do que ter convicção de ser um batista e ter um batista é ter Deus. É de viver Deus. Entre as religiões, as denominações, o que mais eu entendi, eu compreendi, Márcio Antônio Fernandes, o que mais me agradou, não Deus, o que mais me agradou, Márcio Antônio Fernandes foi o batista, foi a igreja batista. Então eu estou na igreja batista tradicional, na igreja batista brasileira, porque é o que mais me agrada, o que mais eu entendo que está mais dentro daquilo da proposta de Deus, está mais dentro daquilo do ensinamento de Deus. Mas é minha vontade, é meu desejo. Agora, pastor, minha vontade é estar... Pô, irmão, esteja onde você quiser. Você tem o livre-arbítrio para escolher o lugar que você quiser, a igreja que você quiser. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: esse que está sendo usado lá na frente, essa pessoa que está sendo usada aí no banco, que está dizendo que está sendo usado, sendo usado por quem? Como é que você sabe que é Deus? Porque está falando aquilo que você quer ouvir? Está falando aquilo que te agrada? Está falando aquilo que te alegra a tua vida? A sua pessoa? Então você toma cuidado. Perceba-se que
Aqui a serpente falando com a mulher, a serpente conversando com a mulher, e por detrás da serpente estava Satanás. Satanás. Volto a dizer, Deus fala, continua falando, Deus não ficou mudo. Mas como Deus fala? Através da pessoa de Jesus Cristo e através da Bíblia Sagrada. Ele continua falando, ele não deixou de falar. Deus não parou, não ficou mudo. Ele continua falando. Agora, quando alguém está dizendo, Deus está me usando, Deus está me falando, Deus está dizendo para eu falar com você, é Deus que está dizendo isso, irmão, você para aí. Por que Deus não está falando com você direto? Você acha que Deus precisa usar de terceiros? Fala a verdade, você acha que Deus é fofoqueiro? Vou dar um recadinho para você, igual muitos falam, vamos dar um recado, vamos mandar um recado pro fulano de tal, mandar um recadinho pro outro? Para com isso, meu irmão. Deus é um Deus de recado? Deus não pode falar com você? Você se sente tão inferior assim? O que o outro tem de especial para Deus falar com ele? Se ele é um pecador igual a você, se ele é um miserável igual a você, se ele é um ser igual a você, por que Deus não fala direto com você? Por que precisa usar terceiros para falar? Aí você vai falar, porque na Bíblia Deus usava os profetas antigamente para falar com o povo. Olha, você acabou de falar, antigamente. Deus falava através dos profetas. Antigamente Deus usava os profetas para falar, e presta atenção, não usava muitos profetas de uma vez só, usava um profeta de cada vez. Um profeta para falar para o povo, porque Jesus aí não tinha vindo. Mas depois que chegou Jesus acabou com os profetas. Jesus veio para dizer assim, não precisa mais ter profeta, porque o próprio Deus está aqui com você. O próprio Deus veio. O que você prefere? Ouvir o profeta ou ouvir o próprio Deus? Você prefere ouvir o próprio Deus, que é Jesus Cristo, ou você quer ouvir o profeta? Nossa carência é tão grande de ter um profeta, né, que a gente corre atrás dos profetas. E às vezes nós não percebemos que esses profetas, primeiro, pode estar falando de Deus, a verdade, porque falar de Deus é falar o que está na Bíblia, na palavra de Deus, né? Ele é um profeta no sentido de estar falando a palavra de Deus, né? Ele é um profeta, está dizendo, não que ele está revelando alguma coisa, mas ele está iluminando a sua mente através da palavra de Deus, está te ensinando que a palavra de Deus, então a responsabilidade dele é te ensinar o que a palavra de Deus fala, porque tudo que Deus queria falar está aqui. Tudo que nós precisamos ouvir está na palavra, está na pessoa de Jesus. Tanto é que Deus, Jesus Cristo, é a revelação especial. E a Bíblia Sagrada fala a respeito desse Jesus. Então, Jesus é o centro, é a nossa hermenêutica bíblica. A pessoa de Jesus. E outra coisa, eu não troco o que Jesus fez por o que os outros estão falando da Bíblia. Porque os outros podem estar interpretando errado a palavra de Deus, o outro pode estar falando o que acha, o que pensa na palavra de Deus, pode estar usando a exegese, usando os seus argumentos aqui para te induzir ao erro. Por isso que eu falo para você que você tem que procurar, Deus, o que é certo? E você lê a palavra e fala, Deus, o Senhor pode falar comigo. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que sou um miserável, eu sei que sou um falho, eu sei que eu não mereço, como qualquer ser humano não merece. Mas o Senhor fale comigo diretamente, que eu leia e o Senhor ilumina a minha mente, que eu leia e o Senhor clareia a minha mente para entender o que o Senhor está querendo dizer. Porque hoje, as pessoas estão aproveitando da ingenuidade do outro ser humano e está começando agora a falar, Deus mandou dizer isso para você. Deus mandou você fazer isso, Deus mandou você entregar isso, Deus mandou você dar esse carro, Deus mandou você dar esse apartamento, Deus mandou você dar esse dinheiro. Olha, você só vai ser bênção se você pagar aqui um voto. Você vai ser só bênção se você frequentar nossa igreja. Você só vai ser bênção se você me acompanhar. Você só vai ser bênção se você andar aqui debaixo da minha bênção. Foge deles. Foge desses. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Foge desses. Eu falei para vocês aqui com muita humildade, eu também já fiz isso. Até quando eu fazia inconscientemente, até quando eu fazia sem saber o que eu estava fazendo, eu fazia. Mas a partir do momento que eu fui iluminado por Deus, que Deus falou no meu coração diretamente comigo, não usou fulano, ciclano, beltrano, não. Eu lendo a Bíblia, Deus falava comigo aqui, você está chamando a atenção para você. Você está chamando a atenção para a sua igreja. Você está chamando a atenção
Para você é o centro das atenções do povo. O povo está acompanhando é você. Eu tive uma igreja, como eu falei para vocês aqui, eu tinha 14 igrejas, eu era pastor de 15 igrejas, eu tinha 7, mas 14 igrejas. Comecei com uma, depois fui abrindo congregações, cheguei a ter quase 5 mil membros me acompanhando, 120 pastores me andando, me obedecendo, seguindo a risco tudo que eu falava. Olha essa aqui, quer dizer, cada um era um fantoche, era um Márcio Antônio Fernandes andando ali, tinha que fazer o que eu queria, tinha que fazer o que eu pensava. É desse jeito aqui, gente, você tem que me seguir, porque Deus está comigo. Deus está comigo, não é com vocês, é comigo. Então me segue. Aí a multidão me seguia. Eu ia para uma congregação, a multidão pegava o carro, ia para lá. Eu ia para um lugar, Márcio Antônio Fernandes está indo para, o pastor Márcio está indo para tal lugar, uma multidão ia para lá. Eu ia fazer uma conferência numa cidade, uma multidão ia para lá. Eu ia fazer uma conferência numa igreja, uma multidão ia para lá. Me seguindo. Estava seguindo Márcio Antônio Fernandes. Tinha gente que nem podia ir, pedia carona, outros vinham a pé, outros faziam, e eu nem me preocupava com isso. E eu achava isso o máximo. Olha, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Olha como que a nossa igreja está próspera. Olha como é que está vindo a multidão. Olha, como é que você avalia a vida de uma pessoa sendo usada por Deus? É se ele está chamando a atenção para si. Se o centro da atenção é a igreja dele. Eu sempre vou ensinar isso, a partir do momento que Deus me iluminou aqui. Você não é o centro das atenções. Você não é a sua igreja que é o centro da atenção. É Jesus Cristo. Mas ainda espero Deus me dar um rebanho para que eu possa continuar ensinando. E se Deus não me der um rebanho, eu já estou tendo aqui você que está me ouvindo, né? Ensinando a palavra de Deus para você não se apegar, tomar cuidado. Porque Satanás, ele usa outros seres criados para dizer que Deus disse. Foi assim que Deus disse, para confundir a sua cabeça. E Deus pode falar diretamente com você. Como Deus falou diretamente para Adão. Como Deus falou diretamente para Adão. Deus falava com Adão. Adão é assim, assim, assim. Deus falou para esse casal diretamente. Deus quer falar com você também. Deus não precisa usar terceiros para falar com você. Porque o próprio Jesus já veio e nós temos a palavra de Deus. Olha, espero que eu não esteja confundindo a sua mente, espero que não esteja atrapalhando você, a sua fé, mas que você passe a entender, é que você pode hoje, direto para Deus. Você não precisa de intermediário, você não precisa de intermediário, você não precisa de um líder para dizer o que você tem que fazer diante de Deus, porque o véu do tempo se rasgou e você pode ir direto a Deus. Tem gente hoje que está dizendo assim, olha, eu sou ainda o intermediário de Deus, você só vai até Deus, você só vai ser bênção se você continuar comigo, se você andar comigo, se você estiver na minha igreja, se você estiver acompanhando a minha vida, você vai ser bênção. Não. Preste atenção, o véu do tempo rasgou-se. De alto a baixo, você tem acesso direto a Deus. Você precisa de um pastor, de um líder? Precisa, para que possa te ensinar, mas você vai observar se este líder, se este pastor está falando dele, do que ele pensa, do que ele acha, se o benefício está sendo para ele ou para Jesus.